Oi, gente. Boa tarde. Essa é a segunda tentativa de live com a Milena do Me Inspira. A primeira live caiu, mas vamos que vamos tentar de novo, porque somos brasileiras e não desistimos nunca. A Milena já tá aqui. Oi, Rô. Eita, será que Ei, agora vai? Mi. Agora foi, vamos lá. Ó, Ai, eu falei ai. pro público aqui que a gente é brasileira, que a gente não desiste, não. Ah, não, é. Eu acho que o Instagram na segunda-feira é que é difícil. Eita, Porque nós. só acontece isso comigo na segunda. Aconteceu na live com o Ricardo, aconteceu com a Mayra, agora com você. Ah, nem. Olha só, rapidamente vou pedir para você se descrever. O povo já tá cansado de ver minha cara. O hashtag para todos verem mais rapidinho aí. Não, então vamos lá. Sou uma mulher de pele branca, cabelos lisos, compridos. Atrás de mim tem alguns armários. E eu uso um macaquinho de alcinha estampado. Ah, e eu tô de óculos, o óculos com armação vermelha. Beleza. Primeiro te agradecer por estar aqui. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua visão Uhum. e já emendando duas perguntas, falar pra gente assim, o que que é a baixa visão? Então, vamos lá. Meu nome é Milena Rodrigues, né? Eu sou do Instagram Me Inspira. E esse Instagram, eu criei ele assim que eu saí de sala de aula para poder. Eu queria fazer alguma coisa que continuasse naquela mesma. No ensino, né? Buscar conhecimento e também compartilhar um pouquinho do que eu sabia com as pessoas. Então, por isso que eu criei o meu Instagram. Mas foi todo um processo. Eu nasci com baixa visão, eu nasci com catarata congênita, desenvolvi também o glaucoma congênito. Hoje eu tenho menos de 10% do meu olho esquerdo com óculos e do meu olho direito eu sou cega total, perdi todo. E o glaucoma, ele vem me trazendo alguns problemas, né? E aí eu fiz faculdade de história, eu fiz mestrado em história, pude lecionar algum tempo, acho que eu lecionei mais ou menos 5, 6 anos, né? E aí passei no concurso estadual, dava aula no estado. Em 2015 esse glaucoma piorou, e aí foi onde eu perdi todo o resíduo visual que eu ainda tinha do lado direito, eu ainda enxergava um pouco de luz, de vulto, e aí eu perdi total. E aí eu afastei de sala de aula. E para não ficar sem fazer nada, porque eu tinha 25 anos, estava muito nova, e hoje eu tenho 29, né? E aí eu resolvi criar essa página aqui no ano passado, fez um ano que eu criei. E conheci pessoas incríveis aí, né? Conheci pessoas que super somaram para eu poder continuar falando sobre baixa visão, sobre acessibilidade, inclusão. Em março eu conheci pessoalmente, né? A gente já se conhecia pelas redes sociais, o Ricardo Shumazakai, e a gente criou o projeto Autonomia. E tá sendo muito bacana porque eu venho trazendo coisas que eu amava fazer, que era ensinar e aprender ao mesmo tempo, porque quando a gente é professora, a gente tem esse privilégio de ensinar e aprender. E fazendo isso nas redes sociais, no YouTube também, e escrevendo, que era outra coisa que eu amava fazer, porque eu até queria continuar ali, e ainda tenho vontade de fazer meu doutorado. Então, amo escrever também, e o projeto me deu essa possibilidade, tanto o Me Inspira quanto o projeto Autonomia, né? E para falar um Bacana. pouquinho da diferença, a diferença não, o que é baixa visão, né? Vamos explicar aí pro pessoal, Sim. porque a baixa visão, ela é assim, entre a pessoa que enxerga normal e a pessoa que não enxerga nada. Então, a gente está ali nesse meio termo, e é um resíduo visual, e tem uma diversidade de coisas aí, de pessoas, de jeitos de enxergar dentro da baixa visão. Eu vou citar um pouco do meu, eu enxergo central dos 10,
10% que eu tenho de visão, a minha visão é central. E tem colegas aí que têm a visão periférica, não enxergam nada do central. Então vai variar muito da doença, né? Da complicação ali que a pessoa teve para chegar a ter baixa visão. E aí, desde criança, eu passei por várias adaptações, né? Como que eu ia adaptar meu estudo. Então, nossa, para mim foi bem complexo, porque igual eu falo, né? Eu não uso leitor de tela, então eu tive uma certa dificuldade também quando criança para usar a lupa. Então foi bem puxado para descobrir a melhor forma, que era a letra ampliada. Hoje eu também uso a letra ampliada no meu celular. O celular hoje é quase uma extensão do meu corpo, porque eu não saio sem. E assim, ele me dá muita autonomia, muita independência. Eu sempre falo isso para as pessoas. E aí eu uso letra ampliada nele, o contraste também de cor, sempre com fundo preto e a letra branca. Aí, como eu estou num processo de crise de glaucoma de novo, porque o glaucoma ele vem e volta e eu sinto dor, né, com isso. E aí agora eu estou usando mais recursos de voz, por exemplo, audiobooks, né? Eu uso um aplicativo para leitura de PDF que é o @voice, que é muito bom, que eu adaptei bacana com ele, e venho buscando algumas alternativas. Então, a pessoa que tem baixa visão, ela busca algumas estratégias assim, né? Para facilitar a vida dela em vários sentidos. Por exemplo, eu tenho baixa visão, mas eu não uso bengala também para sair, e já tem pessoas com baixa visão que usam. Então tem uma variação grande aí. Com certeza. Existe uma resistência grande das pessoas em aceitar a baixa visão, né? Assim, porque às vezes eu tô de bengala, mas eu tô olhando pertinho no celular, vendo uma foto, e as pessoas ficam em dúvida. Eu também uso óculos para astigmatismo, então já fui pro estágio uma vez de óculos e as pessoas ficaram, gente, você não enxerga e tal. O que você está fazendo de óculos? Mas porque tem essa dificuldade de entendimento mesmo sobre os tipos de deficiência. E é até importante falar um pouco, eu sei que você não, acho que você não usa, né, a bengala verde, né, que você falou que não usa bengala. Não. Mas a bengala verde, ela vai também para talvez dar uma conscientizada nas pessoas sobre a baixa visão, porque a bengala verde, para quem não sabe, ela identifica quem usa e tem baixa visão. Eu também não uso, inclusive. É até uma coisa que eu tava querendo antes da quarentena, mas não rolou. Quem vai comprar bengala agora sem a gente não tá saindo de casa, né? Mas é bacana para conscientizar, sem impor. Eu não gosto nada que é imposto. Mas se você tem baixa visão e né, quer ser visto como uma pessoa que tem baixa visão, você pode ensinar as pessoas sobre a cor das bengalas e utilizar aí pra gente. Isso, é uma coisa que eu sempre trago também, sabe? A questão do uso, não imposto, porque eu também não sou a favor de nada imposto, então as pessoas que têm vontade, que querem identificar aí e falarem, não, eu tenho baixa visão, que usem a bengala verde, porque a gente tem todo um movimento, né? A gente informa as pessoas sobre isso, e é importante porque vai identificar de forma que a pessoa não vai... Ela vai até saber chegar em você para, às vezes, entender ou perguntar como que é a forma de te ajudar, né? Porque igual eu tenho uma independência muito grande, saio muito aqui em Uberlândia e, assim, as pessoas me veem andando normal, acham que eu não tenho nada, porque o meu óculos, ele é fino, ele tem uma tecnologia muito boa e acham que é um óculos que corrige 100%, e não é bem assim, né? Eu preciso, às vezes, num banco, né? Alguma leitura que eu preciso, a pessoa não vai me dar um documento com letra ampliada. Então, eu vou precisar de alguém para ler, ou então, pelo menos, usar um recurso ali na frente da pessoa para tirar uma foto, dar um zoom. Eu uso muito isso, por isso que eu falo do celular, da importância. Porque... Inclusive, tive a experiência de ir para São Paulo sozinha, e se não fosse meu celular, acho que eu nem teria coragem de ir, porque São Paulo é aquele tamanho, né? E aí, como que a gente faz, né? Precisa ali de ter pelo menos um
suporte. E aí eu usei bastante meu celular no aeroporto para tirar foto de placas, né, para saber o horário de voo, para tudo, tudo, tudo mesmo. Então, é isso que eu sempre falo, a gente dá um jeito, a gente busca aí algumas alternativas. Com certeza. Eu tenho um amigo que usa bengala praticamente, ele tem baixa visão, usa bengala só à noite, porque de dia a visão dele atende, assim, pra ele andar sozinho e tal. E todo mundo fica pensando, gente, esse menino, o que é isso? Ele é cego só de noite? Então, Lobisomem. porque tem algumas doenças, alguns que são assim, né? Que te dão uma possibilidade melhor durante o dia e à noite a pessoa não enxerga absolutamente nada. E isso é real, porque eu também tenho amigos assim, sabe? E tem amigos que, ao contrário, também. Então, é bem ampla a baixa visão. Com certeza, É, com certeza. Eu tenho baixa visão também, para quem tá aqui e não sabe, mas a minha visão ela é pouquíssima. Eu preciso de leitor de tela, a minha visão ela me permite ler, sim, mas a minha leitura é mais lenta, então eu forço muito o olho para ler. Eu já uso muito o VoiceOver, né, que é o leitor de tela do iPhone. E aí eu tava contando já que na live anterior que não deu certo. É, que eu aprendi com a Milena que é importante colocar descrição nas legendas também, não só no texto alternativo, porque sim, tem pessoas com baixa visão que não usam leitores de tela, mas que precisam de uma descrição mais detalhada, de cor, de tudo, né? Eu também não enxergo cores. É, Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com cores. Então, eu sou a pessoa que sempre fala, não, gente, vamos colocar na legenda também, porque o texto alternativo, ele dá a possibilidade da pessoa que usa um leitor de tela clicar em cima e vai fazer a descrição, né? Mas para quem não usa, igual eu não uso leitor de tela, e às vezes não enxergo cor, é interessantíssimo aí ter na legenda a hashtag, né? Aí fica a critério, usar a hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, hashtag descrição, ou simplesmente colocar a descrição da imagem. Eu acho que o importante é ter essa acessibilidade. Inclusive, eu fiz um trabalho agora de descrição de imagens e as cores são bem complexas, mas eu consegui fazer esse trabalho para essa empresa, né? E aí foi o que eu falei para eles, até pensar na questão das cores, dos contrastes também para quem sim. tem baixa visão, porque é super importante. Às vezes você monta ali uma imagem com, não sei, um vermelho e um rosa. Não Para vai mim é dar a mesma diferença coisa. nenhuma. Para mim também. Exatamente. Para mim, ou vai aparecer o rosa ou vai aparecer o vermelho, né? Uhum, uhum. Então, não vai fazer diferença para quem tem baixa visão. E isso, gente, é pensando até não só em pensando mais além um pouquinho, porque as pessoas idosas hoje elas têm tendência de perder um pouco a visão e elas têm tendência de usar muito mais as redes sociais, a internet, de serem bem informadas. Então, se seu conteúdo é acessível, você vai alcançar mais pessoas. Sim, Inclusive pessoas com daltonismo também, né? Então, com essa é certeza. a importância de deixar seu conteúdo cada vez mais acessível. Até o mercado, né, de uma forma geral, gente. Eu sempre bato nessa tecla que nós somos consumidores. Então, quanto mais pessoas, sejam Isso. elas com ou sem deficiência, você abranger, mais dinheiro você ganha, já que esse mundo é capitalista. Exatamente. Exatamente. E pensar que não é um gasto, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer isso aqui acessível, é um gasto. Não, porque você vai ter retorno com isso. Eu indico, eu vou dar os exemplos que o Ricardo sempre usa, que o Ricardo trabalha com turismo acessível, né? Ele tem uma empresa que chama Turismo Adaptado, que é a questão do hotel. Se o hotel for legal, ter uma acessibilidade bacana, com certeza outras pessoas vão falar para outras e Com outras vão certeza. compartilhar e vai todo mundo para lá, não resta dúvida. E aí seu negócio vai crescer. Então não é um gasto, é um investimento, é pensar na pessoa com deficiência como consumidora e não só a pessoa com deficiência. Ele usa um termo bem bacana que é pessoas com necessidades específicas, porque aí a gente inclui aí o público que as grávidas, né, as gestantes, o obeso, o idoso, Idosa, então aham. todo mundo. Com certeza.
Não somos um bloco, gente, por favor. Entendam a deficiência diversa, como tudo na vida é Exatamente. diverso, né? E outra coisa, é muito difícil atender a todo mundo, né? Uma coisa que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Então Sem a gente dúvida. tem que entender essa diversidade literalmente. No projeto Autonomia a gente tem essa ideia mesmo de entender isso tudo e consultar. Eu acho que isso é o mais importante, a gente buscar pessoas que têm a deficiência ou que precisam de algum atendimento específico para entender as necessidades. Então, é chegar na pessoa com deficiência visual, olha, o que, que você precisa, como que com quem tem baixa visão, entender as variações, as diversidades de estudo. Sim. E importante também, o trabalho de vocês é muito bacana porque vocês são pessoas com deficiência, né? O Ricardo, ele é deficiente físico e você tem baixa visão. Então é aquilo, nada sobre nós sem nós. Então, vocês sabem do que vocês estão Exatamente. falando. Não é uma pessoa sem deficiência que está indicando porque acha que sabe e tal, mas não vive isso na pele, né? E isso, a gente cita muito aí a questão das leis, das normas, né? É muito lindo ali e tal. A lei brasileira hoje, acho que é uma das mais bonitas que tem. Mas, na verdade, nem sempre funciona, porque o arquiteto, por exemplo, ele às vezes não tem contato com uma pessoa que tem deficiência, então ele não sabe as necessidades reais, né? E aí é esse o nosso trabalho, né? De ir atrás, de entender as necessidades e falar de um lugar que a gente conhece. No caso, ele e eu também, né? Com a Baixa Visão, falar de coisas ali básicas, por exemplo. Ah, você tem um cardápio no seu restaurante em braille, mas não tem letra ampliada. Eu não leio braille. E aí? Uhum. Fiquei sem acessibilidade, sem entender o que está ali, né? Eu fiquei sem entender o que o restaurante oferece. Então, é pensar nessas variações e levar isso para as pessoas também. Então, o projeto Autonomia, para explicar melhor para quem está assistindo, é uma consultoria que vocês dão a empresas em relação à acessibilidade. Também, a nossa ideia é essa de consultorias, de cursos, né? Inclusive, o Ricardo lançou o curso dele de acessibilidade e inclusão, muito bacana, com muitas informações. É um curso básico, entre aspas, porque tem muita coisa ali, super interessante. E pensar também em palestras, né, em workshops. Então, assim, é bem interessante pensar nisso tudo e levar para as pessoas, principalmente para empresas, né, igual você colocou, locais que queiram entender melhor as necessidades do público com deficiência e do público com necessidades específicas, né, que a gente vem trazendo muito essa questão de uma acessibilidade funcional. O que funciona, literalmente, né? E aí, sim, pensar na inclusão, né? Porque o objetivo maior é incluir, é pensar nessa diversidade para a gente chegar numa inclusão. Com certeza. E vocês dão essa assistência só em Uberlândia, só em São Paulo? Como funciona assim? Na geral mesmo. A gente, como se diz, está aberto aí para várias possibilidades e é bem, até aqui em Uberlândia até o espaço é até menor do que em São Paulo, claro, porque igual hoje mesmo eu estava numa reunião falando sobre isso, que aqui é impressionante como ainda não tem alguns recursos básicos que tem nas grandes capitais, por exemplo, um teatro com audiodescrição, né? Um cinema com audiodescrição, ou uma interpretação em Libras em algum evento. Aqui não se tem isso ainda. Então, trazer para todos os lugares. Eu acho que a gente está pensando aí numa coisa bem ampla mesmo, para todas as pessoas, para informar mesmo, para levar esse conhecimento. E eu acho que uma coisa que acho que tanto eu quanto o Ricardo concorda que é compartilhar nosso conhecimento, né? Então, acho que quando a gente conversou e deu super certo esse projeto e a gente pensando mais ou menos igual,
Acho que é isso, é compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. Então, é um público amplo aí, atendendo todo mundo que precise, só falar com a gente. Incrível. Vou dar uma olhadinha no horário para saber quantos tempos. 6h15. Temos tempinho bom ainda. Hoje é legal compartilhar com as pessoas que estão assistindo. A LBI faz 5 anos, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? E vai até se aproxima muito do que você disse em relação às cidades que às vezes precisam caminhar em relação à acessibilidade, à inclusão para pessoa com deficiência, né? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. E aí é isso, por quê? Porque existem muitos artigos da LBI que precisam de regulamentação, né? Precisam de uma amplitude, assim, de eficácia e tal. Mas é um caminho que a gente vai ainda ter que trilhar na luta. Claro que a LBI é um avanço, né? Mas temos muito ainda que caminhar. Não, com certeza. Hoje, como se diz, está fazendo 5 anos aí, é um avanço, literalmente, porque acho que a gente não tinha nada assim, né? E tinha algumas coisas bem específicas e com ela ficou mais amplo as questões. E aí o que eu trago, junto com a questão do projeto Autonomia, é justamente isso, né? A gente pensar um pouquinho além das leis, das normas e A prática, levar a prática, literalmente, levar isso para as pessoas, porque acessibilidade, por exemplo, não é só uma questão de arquitetura, né? Aqui em Uberlândia eu posso citar, porque aqui eu tenho contatos. No centro da cidade é tudo muito acessível, é bem acessível, os pontos de ônibus, o transporte público bem legal também, porém ainda falta muito e a questão mesmo de algumas colocações básicas, por exemplo, uma placa no lugar certo, sabe? Ou às vezes, igual eu falei, né? A prefeitura daqui tem essas iniciativas, mas para a cultura não tem. Então fica faltando, cadê, né? O teatro, a gente tem um teatro aqui lindo, perfeito. E eu mesmo nunca fiquei sabendo de uma peça com audiodescrição. Uma pena, porque a gente tem muitas pessoas com deficiência visual aqui que poderiam estar frequentando esse lugar, esse espaço com acessibilidade. com certeza. Temos muito que caminhar. Mudando um pouquinho o assunto, assim, eu queria saber de você, que é uma pessoa que tem bastante autonomia, bem segura, né, para viver a vida de uma forma geral. O que facilita na sua casa em relação à baixa visão? Você que é casada, né, já tem uma vida sozinha aí. O que você tem na sua casa que facilita? Então, eu falo que foi uma experiência assim muito boa poder. Tem 5 anos, né, que eu saí na casa dos meus pais, eu tinha 24 anos. E aí isso me trouxe uma independência e uma autonomia muito grande. E aí eu fui pensar, né, agora, por exemplo, na casa dos meus pais, a minha mãe tinha uma mania de trocar os móveis de lugar toda vez que limpava a casa, a minha irmã deixar coisas espalhadas. E aí eu chegava, tropeçava, né? Então na minha casa, aqui é só 2 pessoas, então fica um pouco mais fácil. Apartamento, então eu planejei os móveis, não tenho muitos móveis na casa porque eu acho isso importante para poder me dar uma, uma visão geral do espaço, não trombar com nada. E uma coisa que eu trouxe da casa dos meus pais, que meu pai já tinha falado a respeito dos copos de vidro, né? Porque a minha irmã era também sempre assim, deixava na beirada da pia, eu ia lá, pá, e aí quebrava quebrava dois, e aí por fim a gente resolveu tirar lá da casa. E aí eu trouxe isso para minha casa também. Eu tenho copos de vidros, mas eu prefiro usar os copos coloridos, né? Que eu vou enxergar melhor. Então faço tudo na minha casa. Se eu tiver que limpar a casa, limpo casa. Do meu jeito, do meu tempo. Às vezes o meu pai é uma pessoa assim que ele é super enjoado com organização e limpeza.
Aí às vezes Eu ele também. chega na minha casa e assim, ele chega aqui e olha pra cima, ah, mas tem uma teia de aranha ali. Eu, pai. Nem Aí vi. ele lembra, ele, não, pode. Aí ele, pode deixar que eu vou tirar. Ou então ele fala, depois mexe com isso. Aí ele lembra, né? Mas por que, gente? Não dá pra ver, infelizmente. Então, essas coisinhas assim vai passar, literalmente. Eu uso muito o tato, né, para poder fazer as coisas. Não gosto de cozinhar, então na cozinha eu não me aventuro. Mas o resto faço tranquilamente, só vou adaptando uma coisa ou outra ali para poder ficar da melhor forma possível para mim. Sim. É até engraçado, porque é uma diferença aí. Na cozinha, eu tenho tentado fazer mais coisas agora na quarentena, e às vezes eu fico pensando assim, o quanto que a gente ainda precisa de produtos simples com acessibilidade. É um medidor para Muito. você saber quantos ml você precisa usar de leite numa receita que não dá para saber, porque o negócio é pequeno. O meu prato que eu almoço, ele é preto, porque o contraste é melhor para mim. Eu acho que para Uhum. deficiência visual, né, para quem tem baixa visão, o contraste é unânime. É uma coisa boa e é unânime a importância, né, assim. Sim, sim. Eu também, para mim, é super importante. Inclusive, eu uso algumas. Eu tenho alguns forrinhos, eu sempre foco com eles mais escuro e um prato mais claro por cima. A minha pia, quando eu fui comprar, vim ver o local, né? Foi uma coisa que eu falei. Eu quero, né, uma cerâmica clara, porque para mim fica mais fácil de ver as coisas que caem no chão, um ambiente mais claro possível. E na minha pia da cozinha, tanto do banheiro também, a pedra, porque geralmente são as pedras mais clarinhas, a minha é escura. Porque para Hum, mim eu coloco coisas com contraste ali em cima, por exemplo, um copo verde, um copo branco, aí eu consigo ver um copo amarelo, eu tenho copos bem coloridos mesmo para colocar ali e não acontecer acidentes, porque isso é uma questão importante para mim, né? E mesmo no banheiro também, sempre coisas assim básicas que eu às vezes precisava de ajuda, eu tive que aprender a fazer sozinha. Eu tinha muito a minha mãe para arrumar, por exemplo, meu cabelo, né? E aí agora não dá. Eu tenho que me virar. Então eu pego ali meu secador, às vezes eu quero ele mais liso, pego uma prancha e aí faço, me viro aqui sozinha. Maquiagem é uma coisa que eu ainda não consegui fazer sozinha, mas estou no caminho para aprender, me arrisco aí às vezes. Mas a gente vai adaptando tudo. Tudo é questão mesmo de ter essa iniciativa. Acho que o primeiro passo é se você tem vontade, por exemplo, de morar sozinho, é super possível. com certeza. Eu acho que o sonho de toda pessoa que tem baixa visão e quem é daltônico é as cores virem descritas. Tipo assim, maquiagem. Eu tenho dificuldade com maquiagem para poder diferenciar as cores. Eu Roupa também. também, né? Eu às vezes esqueço a cor. Eu não lembro a cor dessa blusa toda. Eu sei que da minha blusa, casaco que eu tô usando é colorido, mas eu sei que o fundo é branco e o resto, minha filha, já Uhum. esqueci. Eu também hoje eu tô com uma roupa estampada e eu não consigo também ver detalhes dessa roupa, jamais, assim. Eu falo, é estampado, mas eu não sei nem a cor que é predominante, porque quando eu vou olhar num todo, uma vai aparecer mais forte para mim, as outras eu nem vou perceber que tem. Então, uma das alternativas que eu sempre falo pro pessoal, principalmente quando a gente fala de moda, é trazer aí QR Code, né, com descrição, seria muito bacana. Para além aí, porque o pessoal, vamos colocar uma etiqueta em braille. Só que é como eu falei, as pessoas com baixa visão nem todas sabem braille. Eu, por exemplo, não sei. Então, para mim não ia adiantar nada ter uma etiqueta em braille. E aí, o ideal mesmo seria até colocar um QR Code em todos os produtos com descrição, porque hoje o celular é muito importante para a gente, né? Então, você tá ali, você escaneia ali o código e ele já faz a descrição. Seria lindo. Sim. Eu escutei isso uma vez e passei a reproduzir porque eu achei muito legal. A deficiência, ela tá no meio em que a gente vive e nas pessoas, porque, gente, eu me sinto muito menos limitada porque eu sei lidar com a minha deficiência,
mas eu sinto limites do meio, dos lugares em que eu transito, das Isso. pessoas que não sabem lidar com a gente. E é isso, as pessoas precisam se conscientizar. E informação tá aí, porque tem Milena para falar sobre acessibilidade no projeto Autonomia, no Me Inspira, tem eu para levar informação, tem outros milhares de pessoas com deficiência, né? Não, eu acho que o interessante é isso. Agora, com a questão da pandemia, a gente está tendo uma visibilidade maior nas redes sociais, né? Então, essa é a hora mesmo, essa é a hora da gente estar aqui falando sobre isso, levando informação para as pessoas, informação de qualidade, porque informação também, às vezes as pessoas, eu vou fazer alguma coisa acessível, vai ali no Google, digita e pega o primeiro que aparecer. Não é bem assim, né? Então, seria legal conversar, essa questão de conversar com pessoas com deficiência, eu acho que é principal ponto. Entender as necessidades delas é algo muito importante. Com certeza. Ô, Milena, tem várias pessoas assistindo a gente, algumas parabenizaram, vi amigos aqui já. Gente, muito obrigada por vocês estão aqui. Eu estou acompanhando os comentários por cima. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, que eu estou dando uma olhadinha. E pode falar. Eu ia falar isso dos comentários, porque como eu não uso leitor de tela, eu não consigo ler nada. Então faço live meio que no escuro, literalmente, sem saber o que as pessoas estão falando, mas já agradecendo aí todo mundo que está participando. E se eu passei alguma pergunta sem querer e não respondi, assim, se a gente não respondeu, mandem para mim ou para Milena aqui no Instagram mesmo, no Me Inspira ou no Olhar Cotidiano, que a gente responde. Sim, com certeza, não é um prazer responder todo mundo. Eu tô chegando aí eu acho que eu cheguei nos 7.500 seguidores, mas assim, gente, são seguidores reais que eu converso com a maioria. E é muito interessante esse bate-papo. Eu tento responder todo mundo, literalmente, principalmente com dúvidas aí em relação à acessibilidade, né? A questão da inclusão. Então, eu acho muito importante esse diálogo. Sempre que quiserem, pode ficar à vontade para falar comigo lá no direct, que a gente conversa. A Milena salva, viu, gente? Milena já me ensinou um monte de coisa. Eu fico perguntando, Milena, como é que faz isso? Não, e é isso mesmo, eu quero espalhar esse conhecimento. Igual hoje eu te passei negócio de legendar os vídeos também, que é outro recurso super interessante. Eu aprendi tem pouco tempo, já falei para um monte de pessoas também que usam, que criam conteúdos, porque eu acho bacana. E para a gente que tem baixa visão, criar conteúdo com legenda é muito difícil. Porque às vezes você vai escrever como, gente, não tem jeito. Então, um recurso que facilita, nossa, é na hora, eu vou espalhar mesmo. Com certeza. Minha mãe tá aqui, ela perguntou como foi sua experiência com seus alunos, que Milena é professora, gente. Ah, não, essa pergunta é muito legal, porque, por incrível que pareça, os meus alunos, eles quase não percebiam a minha deficiência. E aí, quando eu passei no concurso do estado, eu fui para uma escola que não tem acessibilidade nenhuma. Inclusive, para subir para as salas de aula, a gente era uma escada que vocês não têm noção, era super escura. E aí aquilo era horrível, e meu medo, né? Então eu tive que habituar bem com o lugar, com o espaço. As salas de aula em si eram um pouco apertada porque tinha algumas salas muito cheias. Eu cheguei a ter sala com 40 alunos. E assim, era coisa de louco mesmo. Só que os alunos, eles em si quase não percebiam. Geralmente quem percebia é quem tem algum caso na família ou que conhecia alguém. E aí eles perguntavam. E aí eu nunca menti também. Eu sempre falei, olha, eu tenho baixa visão, eu enxergo assim, assim. Para aplicar a prova, eu não tinha ninguém para me auxiliar, eu aplicava a prova sozinha, só que era ali, né, na audição.
igual eu falava pra eles, gente, não adianta vocês me enganar, porque eu tô escutando e eu escuto muito bem. Então, um movimento bem assim, um movimento suspeito, eu já escutava, já ia ali, já sabia, ó, tá colando. E eu dava aula para ensino médio. Eram alunos adolescentes, praticamente ali. Eu tinha, quando eu comecei, eu tinha 20 anos, eles tinham 18. Então, algumas vezes até já fui confundida com a aluna da escola, né? Porque eu sempre andei com mochila, tênis, né? Bem assim, bem professora de história mesmo. E aí eles já confundiram com o aluno, mandando entrar para dentro da sala, mas não, era professor. E o pessoal respeitava muito, muito mesmo. Meus alunos do ensino médio. Sinto muita falta disso, desse contato com jovens, porque eu acho que eles são o futuro do nosso país, né? Então, eu sempre tentava trazer questões de acessibilidade, inclusão. Depois que eu saí de sala de aula, fiz palestra para a escola, e aí eu sempre estou sendo convidada para ir lá falar um pouquinho sobre isso, e eu acho muito importante. Eles são muito curiosos, assim. Quando você fala de pessoas com deficiência, eles querem saber tudo. Ah, como é que faz? Aí tem sempre as perguntas interessantes. Ah, como que você faz para ver televisão, né? Aí, gente, geralmente eu só escuto, eu não tô vendo. Então, se não tiver um recurso de audiodescrição, né, fica um pouco difícil. Mas a gente escuta, a gente tá vendo, por exemplo, um jornal, a gente está escutando a notícia, a gente está vendo uma novela, a gente está vendo as falas e os movimentos das pessoas. Então, isso tudo eles se interessam em saber. Sim. Mas é até importante também conscientizar, que basta sempre conscientizar, porque isso é uma coisa que eu sofri, assim, que já me chamaram de cega muitas vezes quando eu era pequena e eu ficava, gente, não é isso, não é isso, mas eu não sabia explicar. Ah, É para fazer as pessoas entenderem que baixa visão, você tem, sim, igual você falou mais cedo, um resíduo visual, mas que não é suficiente para você entender tudo. Então, assim, eu consigo sentar perto da televisão e assistir mais ou menos, identificar o que que é homem, o que que é mulher, mas eu não sei se a pessoa tem olho azul ou verde. Quem vai me falar isso é a isso. audiodescrição, se tiver. Então, assim, quanto mais Uhum. informações que eu tiver acesso, melhor, né? Melhor. É exatamente isso. Eu também passei na infância. Acho que esse período da infância é o mais complicado. Inclusive, eu vou fazer uma live quarta-feira falando sobre isso, sobre a questão da infância, como que é da criança, né? Porque a gente entender o que que é a baixa visão, como, né? Como que a gente vai entender isso? E aí demora um pouco. Para mim mesmo, a ficha só foi cair quando eu estava entrando na faculdade, que eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, foi onde eu precisei ter minha independência, porque eu não queria mais meus pais ali me levando na faculdade e me acompanhando sempre, né? Então, eu queria minha independência. E aí foi que eu entendi o que, que é a baixa visão, literalmente, porque a faculdade também me deu uma estrutura para isso. Eu fiz na Federal de Berlândia, e aqui já tinha um departamento específico para auxiliar as pessoas com deficiência. E aí foi onde eu conheci as outras deficiências, onde eu conheci, até me conheci, né? Fiz ali um autoconhecimento do que eu precisava. Mas até então não sabia explicar. As pessoas, ah, você é cega. Não sabia, não sei. Então, é isso, sabe? A infância, esse período também é bem importante. Com certeza. E quanto mais a gente fala sobre deficiência, mais a gente estuda para poder levar a informação e mais a gente nos entende, né? Se autoconhece, né? Igual você falou. É muito bom isso. Não, é impressionante, porque como as minhas pesquisas durante a faculdade não foram relacionadas à acessibilidade e inclusão, nem deficiência visual, nem nada disso. Então, passei a entender em coisas paralelas e agora mais ainda, porque agora eu preciso estudar para falar, né, para as pessoas. Eu preciso estudar para estar ali no projeto Autonomia, para ir para uma palestra, eu preciso estudar, então vou entendendo essa diversidade, esse mundo que para mim é bem novo e que cada vez mais eu estou me envolvendo e tentando levar um pouquinho do que eu sei para as pessoas. Com certeza. Olha, então, assim, da sua perspectiva de mulher com baixa visão, quais dicas você daria para as pessoas
em termos de facilitar a sua vida? Gente, é assim, é igual eu falo, nós, enquanto mulheres, né? Eu acho que o primeiro passo é buscar sempre entender as necessidades individuais de cada uma, porque cada pessoa tem a sua, e passar a trazer coisas que vão facilitar para você, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa com deficiência, então buscar recursos, recursos que eu falo até tecnologia ou não, né? Então, uma das dicas que eu sempre dou é isso, sempre fazer um autoconhecimento aí para você se conhecer, para você poder falar para as pessoas, não ter vergonha de falar também, porque eu acho que é um ponto super importante. Até ali, meus 18 anos, eu tinha muita vergonha de pedir ajuda, de falar, né, da minha deficiência, de aceitar, né, literalmente. Então, acho que o primeiro passo é esse, é aceitar. A partir do momento que você aceita, as coisas ficam mais fáceis, porque você passa a se ver com mais autoridade mesmo para falar sobre aquilo ali. Então, hoje, se eu precisar de ajuda, eu vou pedir, vou falar, vou gritar. Então, acho que é isso. Acho que o primeiro passo é aceitação, buscar informação sempre, porque nesse contato com outras pessoas, a gente descobre muitas coisas. Descobre, por exemplo, vamos falar coisas básicas aí. Eu amo leitura. Então, eu descobri um aplicativo que lê para mim, olha que lindo. Então, é uma coisa tão boba que às vezes pessoas que têm baixa visão não conhecem. Então, acho que é isso, essa troca de informação é muito importante. Então, essa é a minha dica aí. É aceitação, troca de informação e buscar sempre o melhor para você. Maravilhoso. Está sendo muito elogiada. Tem gente de Uberlândia assistindo. Minha família. É Ah, até obrigada. engraçado, Milena, porque a minha tia, ela mora em Uberlândia e ela te conhece, assim, uma coincidência que eu vi. Ela É fala, mesmo? Que legal. Quem Marília. que é? Ela chama Marília. Ela parece que vocês foram vizinhas. Não. Ah, sim, é dentista. E Conheço. Ah, incrível. Nossa, que legal, bacana. o mundo é um ovo. Literalmente, né? Mas a gente tá em Minas, Não é terra do pão de queijo. mesmo, isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho assim para a gente já caminhar para o final, que eu sei que você tem Uhum. compromisso, sobre os seus projetos, né? Eu sei que você tem o projeto Autonomia, mas falar um pouquinho mais da sua página também. Então, além do projeto Autonomia, né? O projeto Autonomia é com o Ricardo Shimozakai, que já trabalha aí nessa área de acessibilidade e inclusão já tem muito tempo, então estou aprendendo muito com ele, está sendo ótima essa troca. Tem a minha página no Instagram, né? Que é o Me Inspira aqui no Instagram, que já tem um ano e está só crescendo. E agora, mais especificamente, trabalhando com essa questão de descrições, né? Descrições de imagens, né? Dando uma consultoria mais específica nessa área. Então, que é muito importante, porque as empresas, às vezes tem as empresas, as lojas, têm dúvidas, né, de como fazer o conteúdo mais acessível, de como pôr a hashtag, né? Inclusive surgiu uma dúvida para mim no última semana, e eu até fiz um videozinho falando sobre isso lá aqui no meu Instagram, que era sobre o uso, como usar a hashtag, né? Qual hashtag usar? É uma pergunta simples, mas que as pessoas têm dúvida. Então, assim, eu tô caminhando muito para esse lado de acessibilidade na web mesmo, em sites. E tá sendo muito bacana, eu tô adorando fazer. Fiz algumas descrições, eu com baixa visão fazendo descrições de imagem. Então, assim, tá sendo incrível esse aprendizado, porque vou aprendendo e somando e levando para mais pessoas. Então, esses meus projetos, e depois que a pandemia acabar, eu espero sair e levar isso para mais lugares ainda, compartilhar com mais pessoas. Então, é isso. Maravilhoso. Ricardo está aqui fazendo propaganda do Me Inspira, do Projeto Autonomia. Ah, Obrigado por estar aqui com a gente também.
faz um trabalho muito bacana. Não, com certeza, tá sendo muito bom trabalhar com ele, porque é um aprendizado diário ali toda hora. Milena também tá com o Relab, né? Que é um projeto de moda. Eu tô Isso, lá com o também. Relab. O Relab é muito bacana, né? Que é bem voltado para moda. E aí, para sustentabilidade, né? Então, nossa, tá sendo um aprendizado único. Inclusive, quarta-feira a gente tem acho que um encontro lá para discutir algumas coisas, e aí até para levar essa questão do QR Code para as empresas também, né? Então, eu testo algumas coisas. Inclusive, teve algumas empresas que me procuraram para testar alguns recursos de acessibilidade com QR Code também, mas para maquininha de cartão. Então é Hum, super bacana, é tipo um aplicativo, e aí a pessoa põe na frente ali da maquininha, só que aí vai. Eles estão tentando uma parceria com a Cielo, né? Então tá bem enrolado ainda, mas se der certo, logo logo tem esse aplicativo também. Eu fiz uns testes para eles, então o trabalho não para. Ainda bem, né? Eu falo que ainda bem que nessa pandemia eu estou trabalhando bastante. maravilhoso. Quanto mais acessibilidade, melhor, gente. Com certeza. Me queria te agradecer demais por estar aqui com a gente, por ter aceito fazer essa live. Foi incrível. Te falar que você pode voltar quando você quiser, quando surgirem novos projetos, para a gente conversar mais. E falar que tá todo mundo gostando muito, assim, nos comentários, muitos elogios. E reforçar, gente, quem quiser perguntar mais, manda mensagem para Milena. Pode ficar à vontade, gente. Eu que agradeço o espaço, é muito importante para a gente esse espaço de comunicar, de divulgar o trabalho. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu demais. Vamos encerrar? Então, Está vamos. passando muito rápido essas lives. Passa rápido mesmo. Na hora que a gente vê, já foi 1 hora. Isso aí, gente. Muito obrigada por assistirem. A live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Quem quiser compartilhar, indicar para os amigos, aprender mais, enfim, tamo aí, tá bom? Obrigada, Tá certo. amiga. Obrigada, beijo. Beijinho.